Boa noite a todos. Que a paz, que o amor de Jesus possa estar sempre presente nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Depois dessa música linda, né? Sentindo a presença de Jesus, nós sabemos que Ele está sempre nos carregando no colo. E o tema da minha palestra hoje, a fé que cura. Conta-se que uma avó estava com o seu netinho sentado na sala. Ele sentado no chão, no tapete, e ela bordando. Aí ele olha para cima e fala, nossa, vovó, mas que bordado mais feio, né? Ela olha para ele e diz, é que você está olhando o lado do avesso. E vira o bordado para que ele olhasse a beleza. Então, quantas vezes nós vemos a vida de uma maneira tão diferente? Quantas vezes nós olhamos a vida da maneira do avesso? Nós só percebemos as coisas ruins. Nós não prestamos e nem valorizamos a importância de nós estarmos aqui encarnados hoje, nesse momento. Nós não enxergamos a beleza. Nós não enxergamos a bênção. Nós não enxergamos que é um presente todos os dias a nossa vida, que é um presente o anoitecer, que é um presente todas as pessoas que caminham conosco, que é um presente ter uma família, que é um presente estar dentro de uma casa de oração. Então nós não enxergamos o lado do bordado divino, nós não conseguimos enxergar com os olhos do amor, com os olhos da bondade, com os olhos da doçura e da compreensão. O lado espiritual, a importância de ser, né, de estar e não de ter. Nós só enxergamos muitas vezes o lado material, esquecemos que nós somos espíritos em uma jornada evolutiva. Nesse momento, né, nós só estamos utilizando um corpo de carne, mas nós somos espíritos, tentando mudar, tentando aprimorar, tentando evoluir, crescer, mudando o nosso sentimento, transformando o nosso sentimento em amor. E que a nossa verdadeira pátria morada é a pátria espiritual. E que aqui é simplesmente uma passagem. Nós esquecemos todos os sentimentos que nos levam a alcançar a espiritualidade, a pureza de espírito. Esquecemos que não tem nada mais importante na nossa vida que o sentimento do perdão, da indulgência, da beneficência, da paciência, da tolerância, a paz interior, o sentimento que acalma, o sentimento que adoça, o sentimento de doação. Todos esses sentimentos bons nos levam e nos direcionam ao aperfeiçoamento da nossa alma, do nosso espírito. Desenvolve em nós a capacidade de vivermos com resiliência e a oportunidade de resignificar, de mudar, de transformar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades em oportunidade de crescimento, de bênçãos. Então, qualquer problema que nos aparece, como doenças, pessoas difíceis no nosso caminho, situação financeira precária, a falta de serviço, de emprego, de um trabalho, as desordens mentais, né? Quantas desordens mentais está trazendo essa pandemia para nós, que são as ansiedades, as depressões, os pânicos, os medos. E aí nós esquecemos, né? E nós não conseguimos entender que tudo isso não veio para derrubar, não é um tropeço, não são dificuldades, e sim o fortalecimento, a coragem para que nós possamos enfrentar a vida com fé, com resignação. Entender que esse momento que nós estamos aqui, nós somos escolhidos para passar. Nós já viemos preparados para isso.
Então, passamos, sim, estamos passando ainda por tantas dificuldades, né? Estamos apreensivos em todos os lugares que nós chegamos, nós ficamos apreensivos, com medo ainda da doença, com medo da perda. Mas é um momento importante para cada um de nós exercitar o amor, exercitar a paciência, principalmente a fé em Deus e Jesus. Tem uma passagem linda no Evangelho, que é a mulher hemorroísa. Ela tinha uma doença, ela sangrou por 12 anos. Então ela passou por muito preconceito, ela passou por muitas tristezas, ela foi abandonada, ela precisou viver sozinha por muito tempo. Logo cedo ela perdeu a mãe, depois ela perdeu o pai, e toda esse problema da perda causou uma doença. E ela ficou 12 anos, né, com o fluxo sanguíneo, sem parar. Naquela época era um preconceito muito grande. As pessoas não chegavam perto, né? Ela era recriminada. E passou por momentos muito difíceis. Até que, um dia, ela recebeu ajuda. E contaram para ela que tinha um Messias, que ele curava, que ele socorria, e que ele tinha um amor incondicional por todos os seus irmãos, né? Porque ele tinha o amor dentro dele de Deus, nosso Pai. Então ele dividia esse amor, essa energia, com todos aqueles, e ele curava cegos, leprosos, e as pessoas chegavam perto dele e ficavam assim extasiadas, com aquela energia, com aquele amor, com aquela emoção que ele passava, aquela segurança que ele passava. E então chegaram na cidade onde ela morava e contaram para ela que tinha esse Messias, que ele curava. E ela então, com toda a dificuldade, ela sai à procura dele. Quando ela chega em Cafarnaum, ela vê uma multidão enorme. E ela então, de longe, ela avistou aquele ser iluminado, que chamou a atenção, aquele cabelo longo, aqueles olhos azuis. E ela disse, esse é o Messias. Quando ela prestou mais atenção, ela viu que todo mundo estava indo em sua direção. Então ela viu leprosos, ela viu cegos, ela viu pessoas doentes, pessoas perturbadas. E ela disse, esse é o Messias. Mas como que eu vou chegar até ele? Como que eu vou comentar com ele o que eu tenho, né? A minha situação? E ela então foi se aproximando, e aquele monte de gente, todo mundo, um empurrando o outro, quando ela teve a ideia de tocar as vestes de Jesus. Porque ela disse, se eu tocar as suas vestes, eu tenho certeza que ele irá me curar. Era a fé que ela tinha dentro dela. E ela, com muita dificuldade, tocou nas vestes de Jesus. Naquele momento, ela sentiu algo mudar dentro dela. Ela sentiu que ela não estava mais doente, que ela tinha sarado. E Jesus então olha para Pedro e diz, Pedro, alguém me tocou. Pedro falou, mas todo mundo está tocando em você? Ele disse, não, uma energia diferente saiu de mim. E a partir daquele momento, ela passou a seguir Jesus, a trabalhar por Jesus. E essa cura da hemorroísa, nesse momento de entrega, né, ele entregou para a humanidade um grande poder, o poder da fé que cura. O poder e o caminho da cura. E ele explicou que é através da fé que recebemos a cura. Então nós precisamos entender o que é a fé para poder receber a cura. Então a cura, ela precisa que nós possamos acreditar, né? A fé, ela precisa que todos nós possamos desenvolver. A fé é um conhecimento, é estarmos em sintonia com Deus, com Jesus. A fé é saber. Por isso que Kardec nos ensina a fé raciocinada. E que a fé precisa de conhecimento. Então, primeiro, precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui,
nesse momento? Por que será que nós estamos encarnados aqui nesse momento? Né? Qual é o nosso papel no mundo? Qual é a nossa missão nessa vida? Que espaço nós estamos ocupando? Qual é a nossa importância? Principalmente, né? Qual é a nossa importância para Deus, para Jesus? Aí nós paramos para analisar. Se eu estou encarnada aqui, se eu sou filha de Deus, eu sou um ser muito importante. Eu sou importante para Ele, eu sou importante para Jesus, eu sou importante para a espiritualidade, eu sou importante um para o outro. Nós precisamos um do outro nessa jornada, nessa nossa caminhada. Então, como Deus nos colocou no mundo, Ele colocou no mundo para que nós pudéssemos ter um propósito. Então, nós precisamos saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão nesse momento. Para termos fé, precisamos saber qual é a missão, qual é o propósito, qual é o nosso talento, qual é a nossa vocação. É importante sabermos que a felicidade está diretamente ligada com aquilo que fazemos, com aquilo que pensamos, com o nosso modo de nos comportar e de ver a vida. Nós atraímos a felicidade, como nós também podemos atrair a infelicidade. Nós precisamos escolher qual o caminho que nós queremos para nós. Porque a felicidade em latim, ela é félix. Félix quer dizer fruto. Então, a felicidade é a semente que plantamos e, se nós plantamos uma semente, nós vamos colher o fruto e nós vamos colher uma flor. Ou então nós vamos deixar sem regar, sem cuidar, e ela acaba apodrecendo e secando. Então, nós precisamos saber o que nós queremos para nós. Todos nós nascemos com uma centelha divina, que é a centelha do amor. Então, nós precisamos saber como nós vamos, né, fazer com que essa semente cresça e transforme todo o nosso ser no amor que Jesus veio pedir para nós há 2000 anos atrás. Então, a nossa felicidade está ligada ao nosso propósito, à nossa vocação. O que nós gostamos? O que é importante para nós? O que nós valorizamos? Nós somos importantes, sabemos disso, porque nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Mas nós precisamos lembrar que nós precisamos nos valorizarmos, que nós precisamos prestar atenção para poder ter uma vida mais calma, para poder levantar de manhã, olhar para o céu e falar: ai, que dia lindo, para poder olhar no rosto das pessoas e falar: bom dia, que bom, eu estou vendo que eu estou encontrando com você. Olhar no espelho e falar: que bom que eu estou olhando para mim mesma, que bom que eu gosto de mim. Então, todo esse sentimento tem que ser trabalhado dentro de nós, todos os dias. Chega de culpas, chega de medo, chega de críticas. Vamos sempre fazer o nosso melhor. E o que é fazer o nosso melhor? É sermos úteis. Úteis para todos aqueles que caminham conosco. Úteis em todos os lugares que nós nos encontrarmos. No nosso trabalho, né? Dentro de casa, em qualquer lugar. Nós precisamos sempre estar atentos para podermos ser úteis. Caminhando numa rua, numa calçada, sentir a utilidade, olhando nos olhos das pessoas, com carinho, com amor. Quantas vezes nós caminhamos, nós não prestamos atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, nós estamos tendo a oportunidade de recomeçarmos todos os dias, de aprendermos todos os dias, porque somos perfectíveis, com o destino à perfeição. Então, precisamos ter um propósito. Quando o apóstolo Paulo vê Jesus, a energia foi tão grande, aquela luz foi tão grande que ele cai do cavalo e ele bate o rosto.
Ele olha para cima, vê Jesus, ele sente aquela mudança, aquela transformação, e ele diz: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Então, no momento da dor, da angústia, do desespero, né, do pensamento negativo, do pensamento que induz às fraquezas do vício, daquele pensamento que vai denegrindo a nossa imagem, às vezes chega até a ideia de suicídio. Vamos parar um pouco e pensar, e nos ligarmos a Deus e a Jesus e perguntar: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Ora, mentaliza que a coragem vem, que a força vem. Essa é a fé. Então, é nesse momento que nós começamos a construir uma ligação, que nós começamos a sentir a necessidade de orar e pedir ajuda. Esse momento é muito importante. Se nós caímos, vamos mentalizar Jesus, porque Ele levanta, Ele retira nós daquele chão e ergue, eleva. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então, para que tanta desesperança? A fé nada mais é que a felicidade no nosso caminho. Então, para a gente ter essa felicidade, nós precisamos entender que nós temos uma predestinação. E o que é uma predestinação? É a vocação do nosso querer. É o plano de Deus em cada um de nós, que foi traçado por nós mesmos. Então, o nosso futuro está na nossa memória. Aí nós vamos, mas como assim? Né? Nós perguntamos. Antes de vir ao mundo, fizemos várias promessas do que nós iríamos realizar aqui. Nós viemos transformar elos de vícios, de raiva, de rancor, de ódio, de desesperança, todos aqueles sentimentos ruins em amor. Nós viemos ter a oportunidade de renovar e trazer as virtudes para dentro de nós, afastando os vícios. Então, nós viemos aqui aprender a ajustar. Então, se ajustar com as pessoas difíceis, que antes eram um inimigo, que nos causava e que nos causa sentimentos revoltosos, a ira, a antipatia. Transformar essa relação em uma relação de perdão. Trazer para nós a sensibilidade, o amor ao próximo. A sensibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, a dor do outro, arrancando de dentro de nós todo e qualquer preconceito. Desenvolver essa sensibilidade espiritual, desenvolver o coração para perceber o outro, desenvolver o nosso sentimento a perceber a natureza, a grandeza da natureza, a grandeza do amor de Deus, perceber a vida, trazer para nós a bondade no coração. Quantas vezes a gente escuta assim: nossa, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, mas ela tem uma bondade do coração. Nós vamos aprender que a bondade do coração é um dever, é uma obrigação de cada um de nós. Não é uma virtude. A virtude é nós sabermos conviver com as pessoas. A virtude é nós amarmos as pessoas. A virtude é a compreensão e respeitar o limite de todos aqueles que caminham conosco. Então, a bondade, ela tem que estar já dentro de nós. Nós temos que saber que isso é um dever perante Deus e perante Jesus. Então, nós temos uma grande missão perante toda essa espiritualidade. Precisamos seguir o caminho, sempre com otimismo, sempre com esperança, sempre com fé, sempre com um propósito. Tem um propósito na vida. Nunca deixar a nossa vida vazia, nunca deixar os maus pensamentos tomarem conta de nós, né? Trazendo nós começamos a ter a autopiedade de nós mesmos.
Nós precisamos entender que tudo tem um porquê e que nada é por acaso. Então, se hoje nós passamos por tormentos, por dores, é porque nós estamos precisando, só que nós precisamos saber passar por esses tormentos e por essas dores. Há uns anos atrás, eu fiquei com câncer. Aí, quando o médico falou, parecia, nossa, desmontei, né? Falava, e agora? Fiquei. Aí, de repente, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, agora é o seu momento. Você tem que pensar em você. Olha, para de fazer tudo que você está fazendo. Desmarca as palestras que você faz, porque você tem que viver você. Eu olhava, falava, meu Deus, mas agora que eu preciso da espiritualidade, agora que eu preciso mostrar que eu tenho a fé, agora que eu tenho que ser perseverante, e se eu estou passando por isso, a gente não sabe o que é a cura espiritual. Pode ser que a minha cura seria desencarnar, pode ser que a minha cura seria física, para mim ter novas oportunidades, né, de aprimorar, de crescer. E eu ficava pensando, e todo mundo, não, vai desmarcar tudo. Eu falei, não, eu não vou desmarcar nada. É agora que eu preciso de Deus, agora que eu preciso de Jesus. Nós temos uma espiritualidade maravilhosa que caminha conosco. E aí eu fui fazer a quimioterapia. A primeira, como entrava 13h e saía às 6h, porque eu tomava vários medicamentos, depois a quimio. Quando eu começava a tomar a quimio, então, de uma pessoa via duas, né? E aquela dor de cabeça, aquele mal-estar, eu chegava e falava, nossa, eu tenho palestra no portal. Foi a minha primeira palestra depois das quimio. Naquela época era aqui embaixo ainda, acho que era o João Vitor, eu não lembro, que presidia. Eu acho que eu vou desmarcar. Aí eu fiquei pensando comigo, falei, mas como? Eu estava ali naquela cama. Eu olhava aquele medicamento, eu tinha certeza que tinha um medicamento que ia me ajudar mais do que o medicamento físico. Não sei se vocês me entendem, mas tinha a essência espiritual. Aí o Zé falava assim para mim, você tem certeza que vai fazer palestra? Eu falava, vou fazer palestra. Se chegar lá na hora e me der branco, as pessoas sabem o que eu estou passando. Fomos descer do carro, parecia que eu estava bêbada, né? Porque a gente não sentia a cabeça em cima do pescoço, era uma coisa esquisita. Aí eu cheguei, sentei, fez a abertura, a hora que eu via dois, né? João Vitor, assim, eu falava, ai meu Deus. Aí eu sempre falei assim, olha aqui, Jesus, eu estou indo trabalhar para você, eu estou indo trabalhar por mim e porque eu te amo. Por isso que eu estou fazendo tudo isso, porque eu sou super tímida e hoje eu estou numa situação difícil. Então, toda vez que eu saio de casa, que eu venho fazer uma palestra, eu converso com ele. Aí, a hora que me chamou meu nome, que eu levantei, eu ficava assim pensando, você vai reto, né? Não vai... Então, eu levantei e fui retinho. Quando eu comecei a falar boa noite, todo mundo se transformou em um, gente. Eu fiz aquela palestra, o Zé Antônio não acreditava. Nós saímos, voltei para casa, já comecei a ver um e-mail, melhorei um pouco. Né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Hoje, as pessoas pegaram Covid, nós estamos com a dengue, muitas pessoas doentes com o câncer, muitas crianças doentes. Então, agora não é a hora, é a fé que cura. Nós temos que enfrentar a vida. A primeira coisa que a pessoa desiste é de vir na casa de oração. As pessoas ficam revoltadas, porque eu não mereço. Tudo que nós passamos, nós merecemos. Só que nós temos que ressignificar a nossa vida. Nós temos que... Eu fui fazer a palestra. Eu estou dando um exemplo para quantas pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas estavam trancadas dentro de casa. Agora as pessoas falam assim, você para, você cancela tudo, eu ia ficar namorando a dor e a doença dentro de casa, sabendo que nós temos uma espiritualidade maravilhosa, que cada um de nós tem um mentor espiritual, um anjo da guarda, e que nós estamos aqui, como diz Chico Xavier, de passagem, né? E que tudo passa, e que nós não sabemos o que é melhor para nós, nós não sabemos o que é pior para nós. E tem uma passagem linda no Evangelho,
que eu acho que é a maior transformação. Eu falo sempre que Paulo de Tarso e Maria de Madalena deixaram para nós um exemplo maravilhoso de força, de coragem, de recomeçar, de ter a outra oportunidade e de refazer a vida. Maria de Madalena, ela era uma mulher bonita, ela era linda, ela era culta, né? Ela tinha um conhecimento, ela tinha um fascínio, mas ela era, na época, dona de um prostíbulo, onde ela recebia homens ricos, famosos, soldados de alto escalão romano. E pela sua capacidade, né, que ela fascinava as pessoas, então ela reunia vários homens, tinha festas enormes, e com isso ela foi enriquecendo, né? Então foi aumentando a sua posição social, os seus bens financeiros, mas ela sentia como se um punhal tivesse cravado, enfiado dentro do seu peito. Ela tinha uma tristeza que ela não sabia de onde, né? Ela tinha uma carência, ela sentia um vazio, ela tinha uma fragilidade. E quando tomava conta essa fragilidade, esse vazio, ela ficava depressiva. Então, quando ela entrava nesse estágio, não tinha festa, ela fechava a casa. E ali ela ficava dentro do seu quarto, prostrada, assim, olhando, com aquela tristeza, ela ficava sem comer, ficava ali por dias. Aí, daqui a pouco, voltava de novo às festas. Então, a vida dela era assim, tristeza, festa, tristeza, festa, não alegria. Festas. Um dia, ela estava saindo de casa com a sua leiteira, né, que falava liteira, né, liteira. Ela estava caminhando, saiu com o seu mordomo, saiu com a sua ama, foi dar uma volta pela cidade, quando de repente um senhor bem maltrapilho batia na janela, na porta, pedindo dinheiro para ela. Ela, então, abre a porta da leiteira e diz para ele o que ele queria. E ele falou que ele queria uma moeda, porque ele precisava ir para Cafarnaum, porque o Messias estava fazendo cura. E ele precisava de uma moeda para pagar o barqueiro para chegar até lá. E ela falou, mas quem é esse Messias? E ela, é aquele que cura. Ele cura cego, ele cura lepra. Mas o que você quer dele? Aí ele desabotou a camisa e mostrou as chagas que já estavam corroendo o seu corpo. Ela então olhou para ele tão compadecida e disse para ele, eu vou te dar uma moeda. Você vai até o seu Messias, mas você faz um favor para mim. Pergunta para ele se ele cura a lepra da alma. Deu a moeda e voltou para sua casa aquele dia, mais triste ainda. Ela se trancou no quarto e ali ela ficou. Ela não queria conversar com ninguém, ela não queria comer. Ficou ali, sem se mexer. Quando chegou no outro dia, volta aquele senhor no seu portão. Batia naquele portão, chacoalhava o portão e ninguém atendia. Quando, de repente, as servas de Maria foram até o portão. Chegaram lá e ele disse, eu vim falar com Maria de Madalena, porque eu fui para Cafarnaum, eu recebi a cura, e eu vim trazer para ela a notícia de que Jesus vai recebê-la e também vai curá-la. Mas ela não acreditou, ela não queria ir, e as servas não queriam deixar ele entrar, quando de repente ele invadiu aquele casarão e foi procurar por ela, e disse para ela, Maria, eu vim te buscar para você ir até Cafarnaum, porque Jesus, ele me curou, e ele disse que ele também cura a alma, ele limpa a alma da lepra. Maria ainda ficou, não sabia se ia ou não, e ele forçou e levou Maria até Cafarnaum. Quando ela chegou perto da casa de Simão Pedro, que Jesus estava pregando, ela sentiu uma energia tão grande. Ela ficou do lado de fora, escutando tudo aquilo que Jesus estava ensinando.
Aquilo foi entrando em sua alma. E ela foi ficando encantada com tudo aquilo. O magnetismo de Jesus tomou conta dela. E quando ele acabou de fazer toda a sua pregação, ela aproxima dele e disse para ele que ela queria mudar, que ela queria encontrar alguma coisa, um amor. A vida dela era vazia, a vida dela era dolorida. E Jesus então olhou para ela e disse que ela era bem-vinda ao seu reino e a ele. Maria então passou a seguir Jesus. Ela vendeu todos os seus bens, doou tudo aos servos, dividiu tudo que ela tinha e foi seguir Jesus. Ficou com Jesus na sua crucificação. Depois que Jesus foi crucificado, ela foi trabalhar nos vales dos leprosos. Ali ela se contaminou e também desencarnou de lepra e foi recebido no colo de Jesus. Então, Maria de Madalena é um exemplo de transformação moral, de renúncia, de resignação, de amor ao próximo. Ela mudou a sua vida com o contato e com a busca de Jesus. Nunca mais ela sentiu a dor do vazio, da falta do amor, porque ela preencheu com o verdadeiro sentido da vida. Ela preencheu o seu ser com a energia de Deus, com a energia de Jesus, e distribuiu essa energia para todos aqueles que estavam morrendo, apodrecendo em vida. Então, ela deixou para nós a importância de ter um propósito na vida. Ela deixou para nós a importância de amar, né? De nos sentir amado e de distribuir esse amor. Maria de Madalena foi a mensageira da notícia mais importante para a humanidade. A notícia que iríamos viver para sempre. Uma notícia que consola nossos corações, que consola corações de pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, que consola o coração de todos aqueles que perderam os seus entes queridos, nos mostrando, nos ensinando que somos espíritos eternos. E que o que morre é o corpo físico, mas que o espírito continua vivo na sua evolução. Uma outra passagem linda, que dá tempo de falar rapidinho, que é a passagem que Humberto de Campos nos conta sobre o encontro de Jesus com uma mulher. Que Jesus estava na escadaria do templo de Salomão, pregando. Recém-chegado de uma longa caminhada. Então ele estava cansado. Quando de repente uma mulher se aproximou no meio da multidão e gritou: "Judeu, você é estrangeiro, porque vejo pelos seus cabelos, pelos seus olhos azuis, que você não é de Jerusalém, que você é um nazareno." Ela olha para Jesus e diz: "Venha à minha casa, hoje é o meu aniversário, e te saudarei com os melhores perfumes, com as melhores mulheres, e você não precisa pagar nada por isso." E Jesus olha para ela, com aquela meiguice, com aquela doçura, e respondeu: "Hoje eu não posso." E ela diz: "Nazareno, veja que eu estou te oferecendo o melhor de mim. Veja que eu estou te oferecendo a mim mesma. Não precisarás pagar nada. Ofereço as melhores comidas, as melhores bebidas. Venha à minha casa e te saudarei com tudo de bom, porque você merece." Você está cansado, suado? Eu vejo no seu rosto. Jesus então olha para ela novamente e diz: "Hoje eu não posso." Ela insistiu muito, várias vezes para ele, e diz: "És o mais belo homem que eu encontro em toda a minha vida. Perante todos que eu conheci, ricos, belos, você
é especial. Jesus olhou para ela e disse: hoje eu não posso. Ela ficou irritada, ela ficou nervosa e foi embora, xingando, falando. Passaram-se 2 anos. Jesus estava pregando, quando de repente chega uma mulher idosa e fala ao seu ouvido. Jesus pede licença para toda aquela multidão e sai atrás daquela mulher. Caminha por vielas sujas, por becos imundos, um lugar horrível, com uma energia horrível. Quando de repente ele chega numa tapera que parecia uma gruta, bem simples, bem suja, um lugar assim que não dava coragem de entrar. Mas Jesus entra naquele lugar escuro, mal cheiroso, e encontra uma mulher, jovem ainda, mas coberta de feridas, coberta de lepra, com pus, já em estado de podridão. Nisso, Jesus olha para aquela mulher, chega perto dela, passa a mão em seus olhos, e ela abre os olhos. E Jesus e vê aquele homem, aquela luz linda. E ela fala: Nazareno, viestes então. Agora já não podemos, já não temos mais tempo. Vê, estou apodrecendo em vida. Eu não tenho mais meu corpo, eu não tenho mais perfume, eu não tenho mais riqueza. Tudo se perdeu. Eu só adquiri esta moléstia maldita, que consumiu o meu corpo e consome o meu coração. Jesus, então, olha para ela e diz: hoje eu pude ver. E hoje, que não pode me oferecer o seu corpo, o seu perfume, eu aceito a tua alma. Então, meus amigos, Jesus, Ele não quer a nossa aparência. Ele não quer a aparência do corpo físico. Ele quer, sim, que nós cuidamos, que nós valorizamos. Mas Ele não quer nada, nenhum valor superficial, nenhuma qualidade de aparência. Ele só quer o que nós temos de melhor dentro de nós. Ele só quer aquilo que nós possamos levar quando nós desencarnarmos. A saudade que fica no coração daqueles que nós amamos e que nos amam. E levamos a saudade do amor que nós sentimos. Isso que Ele quer. Porque Ele veio há 2000 anos atrás ensinar para nós o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentimento do amor. Então, que hoje, nesse momento, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, todos os nossos companheiros de jornada evolutiva, que caminham conosco, nesse momento tão importante, possam receber as bênçãos do nosso Mestre. Vamos deixar, como diz o Domingos, Jesus nos carregar no colo. Um beijo no coração de cada um. E que Jesus abençoe todos nós. Que assim seja.